Entre os dias 7 e 16 de dezembro, cerca de 20 filmes africanos estão em uma mostra de cinema aqui em Porto Alegre. E a produtora local da Mostra de Cinemas Africanos, a professora Gabriela Almeida, fala sobre os destaques. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, professora, primeiro, desses 20 filmes de diversos países do continente africano, um continente tão grande, tão diverso. Se a gente for pensar na África Negra, África Árabe, enfim. Quais as temáticas e as representações que estão envolvidas? Boa sua pergunta, porque a gente nomeou a mostra no plural justamente para tentar dar conta dessa diversidade. Existe uma visão do Ocidente em relação à África muito generalizadora, né, que coloca um certo papel, um certo conjunto de imagens, de discursos que a gente quer vir vendo quando vem de lá. E, na verdade, quando a gente vai pegar os filmes para assistir, produzidos seja na África Árabe, seja na África Negra, na África Francófona, esses filmes são urbanos, eles estão tratando de temáticas super contemporâneas, eles mostram paisagens, cenários, lugares e histórias, estéticas que são muito afastadas daquilo que a gente ainda está meio condicionado a esperar da África, né? Então, a gente tem filmes sobre narrativas de infância e amadurecimento em países africanos. A gente tem muitos filmes que abordam a questão da diáspora, pessoas que vivem na Europa, por exemplo, mas que são descendentes de africanos, principalmente do Senegal, da Costa do Marfim, de países que a França colonizou, como é que eles vivem essa tensão entre tradição e modernidade, convivendo com seus valores tradicionais, mas ao mesmo tempo estando na sociedade europeia. Então, são temas muito diversos. Bom, e para selecionar, como é que foi feita a seleção da mostra? A mostra é produzida por 3 pessoas, né? Eu, Ana Camila Esteves e Beatriz Leal Riesco. A Beatriz, ela é espanhola, ela mora entre os Estados Unidos e a Espanha, e ela é curadora do festival New York African Film Festival, que é realizado anualmente em Nova York. Então, ela já está há muito tempo à frente da curadoria desse festival, e Ana Camila, a pesquisa dela de doutorado é sobre os cinemas africanos contemporâneos, sobre os espaços urbanos nesses cinemas. Então, como elas estão muito próximas desses filmes, assistindo nos festivais, acompanhando essa produção ano a ano, elas fizeram essa seleção de 22 filmes de muitos países diferentes, né? A gente tem filme do Quênia, da Nigéria, do Senegal, Níger, Burkina Faso, Sudão, África do Sul, países até que a gente nem sabia que faziam cinema. Bom, se a gente fosse imaginar fora do circuito, daqui a pouco a gente tem o quadro de cinema aqui, e muito se fala de todos os tipos de cinema, mas geralmente no quadro de cinema a gente dá destaques, as estreias nas telonas, e a gente sabe que dominam os blockbusters, especialmente os filmes americanos, hollywoodianos, mas a gente pode traçar algum tipo de semelhança com o cinema produzido no Brasil? Do ponto de vista da circulação, sim, porque o que acontece no mundo inteiro é que fora a Índia, todos os países do mundo, o cinema americano é mais assistido do que o cinema do próprio país. Sim. Mesmo em países que têm uma indústria cinematográfica bastante forte, como a França, alguns outros países, a Espanha também tem, o Brasil, mas mesmo assim os filmes americanos são mais assistidos porque tem uma questão de acesso ao circuito de exibição nas salas comerciais que acaba sendo realmente dominado pelas grandes empresas de distribuição dos estúdios dos Estados Unidos. Então, esse entrave para a distribuição, esses filmes encontram da mesma forma que o cinema brasileiro. E um outro também, que é até o tema de um debate que vai acontecer na sexta-feira, na abertura da mostra. Depois da exibição do primeiro filme, a gente vai ter um debate que é justamente sobre isso, sobre o acesso aos filmes. Essa cinematografia muito vibrante, que produz centenas de filmes todos os anos, assim como o Brasil, é uma cinematografia que depende diretamente de um circuito europeu e norte-americano de festivais, porque só quando vão para os festivais europeus é que esses filmes garantem uma distribuição internacional. Sim. Então tem uma relação de dependência ainda, né, com os festivais, principalmente Cannes, Berlim, Veneza, que é bem forte. Algum ponto que a gente possa destacar na linguagem que é empregada nessa produção cinematográfica, a construção dos roteiros, as histórias, algum destaque, professora, que a senhora chamaria a atenção? Sim, a curadoria selecionou, dos 22 filmes, mais da metade são dirigidos por mulheres. Então, acho que isso é uma coisa bem peculiar, né? De uma cinematografia que a gente desconhece absolutamente, né? Se você for perguntar para as pessoas na rua, você já viu algum filme feito na África? Talvez um filme de coprodução da África do Sul com os Estados Unidos na Netflix. Sim. Mas, fora isso, as pessoas não lembram têm aqui, acesso por exemplo, o Invictus, que é
um filme bem famoso que fala sobre o time de rugby da África do Sul. Tem participação... coprodução com os Estados Unidos. Sul-africana. Sim, sul-africana. Então, e aí menos ainda as pessoas sabem que tem mulheres fazendo filmes lá também. Então, essas experiências delas aparecem nos roteiros. Tem um filme chamado M de Menino, que é o filme que encerra a mostra, que é sobre uma mulher que vive uma vida moderna, trabalha e tem a rotina dela, e ela quer ter um filho, e aí ela descobre que está grávida de uma menina, e aí ela começa a viver um dilema que é a cobrança da família para que ela tenha um filho homem. Então, você vê também, novamente, esse embate entre tradição e modernidade, que é num contexto urbano de direitos das mulheres, em que elas podem trabalhar em lugares em que até há pouco tempo isso não era permitido, em que elas têm liberdade. Ainda assim, esses valores tradicionais aparecem de uma maneira, numa cultura que acaba oprimindo essas mulheres de alguma forma. O Rafiki, que é o filme de grande destaque da mostra, que é um dos filmes mais esperados esse ano do circuito internacional de festivais, que é um filme que foi feito por uma cineasta mulher no Quênia. Foi a primeira vez que um filme do Quênia foi para o Festival de Cannes, mas o filme mostra um casal lésbico e o filme foi banido no Quênia porque lá a homossexualidade é crime. E aí essa proibição do filme lá acabou assim, gerando um falatório em torno do filme. O filme foi para Cannes e aí é o grande filme que todo mundo quer ver. E esse filme não estreou no Brasil comercialmente e não tem previsão de estrear ainda. É inédito em Porto Alegre, ele só foi exibido no Brasil na Mostra de Cinema de São Paulo no Festival do Rio. Então vai ser uma chance do público daqui assistir um filme que é um dos filmes mais importantes do ano. Né? Bom, a gente tem imagens para você ter uma pequena amostra da amostra que vai começar aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, mais precisamente. Pode rodar aí. In the second story, a young woman has to return a daughter to her mother, and then she discovers things aren't quite what they seem. And in the third story, a young man accepts a job from his cousin, and he discovers the job isn't exactly what he thought it would be. Hey, wena, ungilalele yini? Ubasike ekhaya phela la. Sinakhuluma ukuthi indoda iyagwazwa lapha. Igwazelwe nje 5 rand kuphela. And we can't wait to share this story with you. Ici, tous les garçons à partir d'un certain âge doivent être initiés. Gatia fitini, danse. Tu vas faire si on te dit que tu le veuilles ou pas. Parlez français maintenant. It up and he made from the found objects with the radio thing. The sound to me was new and fresh. It was electronic. It was exciting. There in the refugee camp, when I heard Joda play, I was like inspired. This is amazing. This is great. So I wanted to shoot it, record it, document it, be part of it, show it to the world. Klara våran connection. Alltså det är precis som du säger. Redan som med dig, du tar fram det hos mig. Och jag vet att jag kan så här. Jag såg dig dansa förut. Du berättar hela din life story. Alltså. Bom, cada filme, cada trecho uma descoberta que eu aqui e a professora estávamos conversando, e também a sonoridade, né? A musicalidade também muito forte, pelo menos no que a gente assistiu agora. Isso também é uma característica, professora? Sim, sim. Inclusive, em alguns filmes, isso é um mote do próprio filme, né? A gente tem 2 documentários que passaram aí os trechinhos. O Marta e Nick, que são 2 meninas que vivem na Suécia numa condição diaspórica. Uma é adotada por uma família sueca, a outra vai embora do seu país de origem com a mãe. Elas são da Etiópia e de Uganda. E elas formam uma dupla de dança de rua, de hip hop, ganham um campeonato na Suécia, vão para um campeonato mundial em Paris, se tornam a primeira dupla feminina de hip hop a ganhar esse prêmio. E aí o filme acompanha esse amor delas pela dança e pela música, mas ao mesmo tempo fala dessa condição diaspórica, né? Que é as pessoas que são obrigadas por N razões a sair dos seus lugares de origem na África e ir para outros lugares, e de que maneira isso
marca uma identidade muito fraturada, né? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa convive com os seus valores, da sua formação familiar, religiosa, do seu lugar de origem, eles também passam a viver num lugar que tem um conjunto de valores circulando que é muito diferente e tem que administrar essa vivência meio lá, meio cá. Bom, professora, chegou a hora de a gente fazer o convite oficial. Quem quiser saber mais sobre a mostra, os canais de contato e onde as pessoas podem, então, assistir os filmes. A mostra acontece na Cinemateca Capitólio, no centro de Porto Alegre. O valor dos ingressos é bem em conta, R$10 inteira, 5 a meia. Começa no dia 7, vai até o dia 16, então são 10 dias. São 22 filmes, entre curtas e longas metragens, filmes de ficção, documentários, 4 debates, né, em dias diferentes da mostra. E aí dá para procurar a página no Facebook ou o evento, e ali tem a programação completa, dia a dia, cada coisa que vai acontecer. Além dos filmes, a gente vai ter 2 performances de slam com as meninas do Slam de Porto Alegre, no sábado agora, dia 8, antes da sessão do Rafik, e depois no dia 15, antes da sessão do Martin Nick. E todas as pessoas que foram convidadas para falar também, um debate vai ser sobre representatividade feminina negra, são pessoas com muita propriedade, né? Pesquisadoras, mulheres negras. Então, acho que vai ser, além do contato com esses filmes que a gente praticamente não conhece porque não chegam aqui, também esses debates para o que a gente pode pensar a partir desses filmes. Bom, professora, muito obrigado pela presença e a gente deseja sucesso durante a mostra. Obrigada, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda.